Este livro é uma publicação da BV Books. Sua narração foi autorizada. Capítulo 5. Satisfeita com os relacionamentos. Desliguei o telefone em choque. Pensei que eu e Jana tivéssemos um bom relacionamento, mas sua ligação nervosa provou o contrário. Como ela pôde ter dito aquelas coisas? Se havia algum problema comigo, por que ela não veio até mim e conversou sobre ele? Eu me importava com Jana, com seus filhos pequenos. Achei que tinha demonstrado meu amor e atenção. Suas palavras destruidoras bateram em meu coração. Ela me acusou de ser egoísta. Eu tentei dormir, mas as palavras cruéis se repetiam em minha mente, como um gravador programado para repetir automaticamente. Mais e mais suas acusações continuavam em minha cabeça. Eu tentei orar, pensar em outras coisas, mas as palavras de Jana tomaram conta dos meus pensamentos. Eu queria gritar: saiam, não quero ouvir novamente. Finalmente, eu dormi, para acordar poucas horas depois e descobri que o gravador estava repetindo tudo de novo. Eu sabia que deveria perdoar Jana, mas senti como se ela não merecesse meu perdão. Eu não poderia deixar de insistir na injustiça de suas palavras. Orei, lamentei, fiquei brava com meu marido e até com o nosso cachorro, Barney. Eu sabia que Deus não estava satisfeito com minha falta de perdão, mas era impossível esquecer aquelas palavras. A traição dói. Perguntei a 25 mulheres se elas já foram magoadas no passado por alguém com quem se importavam muito. Você acredita que todas elas já haviam passado pela experiência de rejeição de alguma maneira? Depois perguntei se elas já tinham magoado alguém com ou sem intenção. Novamente, todas responderam sim. O jornal USA Today avaliou os adultos, perguntando a eles quais preocupações estavam sempre em suas mentes. A maior porcentagem, 60%, respondeu que eram os relacionamentos com aqueles que amam. É verdade. Muita de nossa insatisfação é criada ao interagirmos e nos relacionarmos com o outro. Pense em seus relacionamentos. Você está 100% em paz com seu marido? Com seus filhos, colegas de trabalho, família, amigos? As Escrituras nos mandam amarmos uns aos outros e servir e encorajar o outro. Quando obedecemos essa ordem, os relacionamentos trazem alegria e beleza para a vida. Nada é tão maravilhoso quanto o amor de seu marido e o amor de uma amiga. E nada é mais traumático do que ser traído por este amor. Eu concordo com um ex-vizinho meu que dizia: eu ficaria satisfeito se eu não precisasse me relacionar com as pessoas. As lutas de um relacionamento. Veja a seguir alguns conflitos de relacionamento sobre os quais eu ouvi falar nos últimos meses. O problema da Julie, seu marido. Se eu não estivesse com tanta raiva, teria sido divertido. Uma hemorragia nasal ameaçou manchar os bancos de couro do carro de Joel. Abri o porta-luvas do carro para pegar alguns lenços e tirei alguns cartões pornográficos. Pornografia? Meu marido? Pornografia? Aquelas fotos no carro de Joel? Que nojento! Eu queria vomitar. De uma hemorragia nasal, quase tive um ataque do coração. Como ele pôde? Eu me senti suja, profana, imunda. O problema da Michelle. Colegas de trabalho. Aflição, desgosto, rejeição, humilhação. Procurei uma palavra para expressar meu desespero, mas não havia nenhuma que expressasse o que eu senti quando me disseram que eu não poderia ministrar para mulheres na minha igreja. Como mulheres cristãs puderam tratar uma irmã dessa maneira? Eu me entreguei inteiramente a elas no estudo bíblico. Deus me usou em suas vidas. Aquilo foi tão injusto. O problema da Sandy, sua colega de quarto.
Como pôde minha melhor amiga roubar meu namorado? Dana e eu dividimos uma casa há 5 anos. Eu achava que nenhuma de nós iria se casar. Mas aí, Deus trouxe James para minha vida. Eu estava convencida de que ele era um homem pelo qual eu esperava e que nossa relação nos levaria ao casamento. Será que Dana conscientemente tentou roubá-lo de mim? Será que ela tem alguma ideia do quanto me magoou? Não posso continuar morando nessa casa com ela. Não perdi só meu namorado, mas também minha melhor amiga. O problema da Sarah. Amigas. Sarah também se sentiu traída. Leia um trecho a seguir do seu diário. Oh Deus, estou assustada, estou tremendo. Estou com tanto medo de morrer na cirurgia. Eu quero me apaixonar, me casar, ter filhos. Deus, eu quero ser avó. Não quero morrer com 30 anos. Meu coração está batendo tão acelerado que nem consigo ouvi-lo. Minhas mãos estão suando frio, minha garganta está seca. Onde tu estás, Deus? Sinto-me tão sozinha. Por que eu tenho que passar a noite antes da cirurgia aqui nessa sala sem vida? Pelo menos se minha mãe não tivesse doente, pudesse ficar aqui. Onde estão Joanne e Sue? Elas me prometeram que viriam me visitar essa noite. E sabem sobre o medo que eu estou dessa cirurgia. Eu pensei que elas entenderiam. Elas prometeram. Onde elas estão? Como cada uma dessas mulheres se sentem? Traídas. Eu já passei por isso. Você já passou também. E assim como nós, também passou por isso o Senhor Jesus. O exemplo de Jesus. Toda dor, medo e rejeição que você já sentiu foi o que o Senhor Jesus sentiu no jardim de Getsêmani. Quando foi ao jardim orar naquela noite, Jesus sabia que estava prestes a ser traído e ter uma morte dolorosa na cruz. Ele confiou em seus amigos, dizendo a eles que seu coração não estava aguentando mais de tanto sofrimento. Jesus pediu a eles que diminuíssem seu sofrimento estando com ele, e eles concordaram. Jesus se afastou um pouco e orou: Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Mateus 26, 42. Desejando consolo, ele retornou aos seus amigos 1 hora depois e os encontrou dormindo. Como podiam 3 pescadores saudáveis que passaram muitas noites de sono no mar da Galileia não terem força alguma para conseguirem se manter acordados com ele por 1 hora? É fácil para nós pensarmos que ele era Deus encarnado. Ele não sentiu dor e rejeição como eu senti. Mas a palavra nos diz que Jesus estava sentindo dor. Ele começou a sofrer e a se angustiar. A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Mateus 26, 38. Ele precisava de seus amigos. Ele os chamou para dividir sua agonia, mas eles fracassaram. E para piorar, isso aconteceu 2 vezes mais. Uma coisa é se decepcionar uma vez, mas você consegue imaginar como se sentiria se seus amigos continuassem a lhe decepcionar? Você sabe o tipo de dor que os amigos podem lhe fazer sentir. Ou talvez você seja a pessoa que feriu e traiu um outro alguém. Você foi um dos amigos que sentiu sono quando prometeu vigiar e orar. Você foi Pedro, que renegou lealdade a um amigo quando precisou. A barreira no relacionamento de vocês é culpa sua, ou talvez dos dois. Vocês estão empatados e nada vai apagar a mágoa. Quando amamos, nos abrimos para a possibilidade da mágoa. Muito de nossa insatisfação e falta de paz vem de nossas expectativas nos relacionamentos. Jesus pediu aos seus amigos que sofressem junto com ele, e eles o abandonaram. Qual foi a reação dele? Levantai-vos, vamo-nos. Mateus 26, 46. Eu teria gritado: esqueçam,
Se vocês não podem vigiar e orar comigo enquanto eu estou neste momento de dor, se vocês não podem sentir comigo a minha dor, depois de tudo o que fiz por vocês, se não conseguem esquecer de si mesmos por uma noite, esqueçam. Seguirei em frente sem vocês. Vocês não estiveram ao meu lado quando eu precisei. Adeus. Percebeu o que Jesus disse? Vamo-nos. Ele usa a palavra nos. Mesmo depois de o traírem, Jesus estende a mão para seus amigos. Ele os perdoou, mesmo que o tivessem magoado repetidamente. Ele nos pede para fazermos o mesmo. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. 1 Pedro 2:21. Ao olhar para a reação que ele teve ao ser traído, eu me sinto culpada. Eu preciso estar pronta a desconsiderar as imperfeições, assim como Jesus fez. Se eu insistir na perfeição, terminarei sem nada. Preciso estar pronta a perdoar. E se você quer ficar satisfeita, então você deve se esforçar. Se não o fizermos, nosso angustiado coração não encontrará a calma. Perdoar não é uma opção. Nunca esquecerei da primeira vez que visitei Auschwitz, o campo de concentração da Alemanha na Polônia. Ninguém em nosso grupo falava. Minha filha olhou como se estivesse adoecendo. Aquilo aconteceu com nós duas. Auschwitz tinha monumentos de vidros enormes cheios de sapatos de bebês, cabelo humano e óculos, que representavam as milhares de pessoas assassinadas ali. As paredes estavam cobertas com fotografias em preto e branco da Segunda Guerra Mundial, muitas delas documentando as atrocidades do campo. As fornalhas, os chuveiros, as covas coletivas. Passeamos pelas habitações em que os prisioneiros dormiam, por revezamento, nas beliches com colchões de madeira. Quando ocupados, estes quartos desconfortáveis alojavam piolhos, pulgas e outras pragas. Os prisioneiros tinham um balde para usar como banheiro. Mesmo que as temperaturas da Polônia caíssem bruscamente, a ponto de congelar tudo, as construções não tinham nada que os aquecesse. Não é de se espantar que tão pouca gente tenha sobrevivido. Tão horrível quanto eram os campos de concentração, uma outra prisão é igualmente torturante: a prisão da amargura. Em Growing Strong in the Seasons of Life, Charles Swindoll expressa de forma incisiva o que acontece quando estamos cativos nas amarras da amargura. A amargura se infiltra na base de nossas vidas como uma tubulação de esgoto quebrada. Toda feiura começa a inundar a superfície daquelas águas melancólicas. Preconceito e difamação, suspeita e ódio, crueldade e cinismo. Não há tormento como o tormento da amargura interior, derivado de um espírito que não perdoa. Ele se recusa a tranquilizar-se, a curar-se e a perdoar. Não há prisão mais prejudicial do que suas barreiras, que não permitirão que a batalha tenha fim. Mesmo com suas atrocidades, a amargura mantém muitos de nós cativos. O perdão é a única rota de escape dessa prisão. Mas como eu poderia perdoar Jana quando ela me magoou tão profundamente? Como Michelle poderia perdoar as mulheres da igreja? Como Sandy poderia perdoar seu colega de quarto? Como Sarah poderia perdoar suas amigas? E Julie? Como uma mulher poderia perdoar um marido que fica vendo fotos de mulheres nuas? Para os cristãos, perdoar não é uma opção. Jesus nos mandou perdoar. Ele exemplificou o perdão para nós. A falta de perdão não apenas fere nosso Salvador, mas também nos destrói. A falta de perdão faz com que a amargura seja plantada em nossos corações. Hebreus 12:15 diz: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Toda menção à amargura no Novo Testamento
vem da mesma origem grega, pik, que significa cortar, furar. Pedro chorou amargamente depois de ter negado o Senhor. Lucas 22:62. Sua consciência estava cortada em carne viva, porque ele fracassou com Jesus. Com que frequência devo perdoar? Este mesmo Pedro perguntou ao Senhor: quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Mateus 18:21. Um rabino disse para perdoar 3 vezes. Então Pedro achou que estava sendo excepcionalmente virtuoso ao sugerir 7. A resposta de Jesus deve ter surpreendido Pedro. Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Versículo 22. Jesus não estava sugerindo 490 como um número mágico de vezes para se perdoar. Ele estava dizendo, continue perdoando. Perdoe quantas vezes você precisar. Depois, ele continuou respondendo com uma parábola sobre o perdão. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então, o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo, eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então, o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Mateus 18, 23 a 35. Isto é sério. Você leu o que Jesus disse? Em outras palavras, se eu me recusar a perdoar Jana, meu marido, meus filhos, meus colegas e meus amigos, me tornarei uma vítima da tortura. Isso é, um intenso tormento interior. A raiz da amargura está literalmente me comendo viva. Estarei emparedada em um campo de concentração, criado por mim mesma. Swindoll descreveu da seguinte maneira as consequências de um espírito que não perdoa. Um cristão é um candidato ao confinamento e a um sofrimento inexprimível, até que ele ou ela, inteira e completamente, perdoe os seus semelhantes, mesmo quando esses estão errados. Você compreende a intensidade do perdão de Deus em sua vida? Ele perdoou sua dívida de 10 milhões. E a minha também. Será que é muito para ele me pedir para perdoar a dívida de $2.000 da Jana? Pedir para Julie perdoar seu marido, Michelle perdoar as mulheres da igreja, Sarah perdoar suas amigas, Sandy perdoar sua colega de quarto. Pedir para você perdoar? O perdão é a chave que destranca a porta do ressentimento e as algemas do ódio. O perdão quebra as correntes da amargura e as cadeias do egoísmo. Enquanto morria na cruz, Jesus disse: perdoa-lhes. Os soldados romanos, os líderes religiosos, os discípulos que o deixaram sozinho no escuro, e até mesmo eu e você, que o negamos tantas vezes. Perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem.
O autor Philip Yancey chama o perdão de o ato não natural. Ele está certo. Não parece muito natural. No entanto, perdoar não é um sentimento, mas uma escolha do coração. Deus usou o conflito com Jana para me ensinar essa verdade. Devo escolher o perdão. Uma história sobre Clara Barton, a fundadora da Cruz Vermelha Americana, me ajudou a entender como eu poderia suspender a dívida de Jana. Um dia, Clara foi lembrada de uma ação cruel que alguém tinha feito com ela há alguns anos. Mas ela agia como se nunca tivesse ouvido falar do incidente. Você não se lembra? Sua amiga perguntou. Não, respondeu Clara. Eu me lembro claramente de ter esquecido. Ela fez uma escolha consciente de perdoar uma ação cruel, uma escolha consciente de continuar perdoando quando se lembrava da ação. Respondendo, eu me lembro claramente de ter esquecido, Clara Barton estava dizendo, eu me lembro de ter escolhido perdoar e ainda escolho o perdão. Jana escreveu para mim, me pedindo para perdoá-la. Depois de 2 dias lutando com meu interior, fiquei diante de Deus e disse a Ele que queria colocar uma estaca de perdão, assim como Clara Barton fez. Deus, eu escolho perdoar Jana pela mágoa que ela me causou. Não me sinto complacente, mas escolho, pela minha vontade, perdoá-la. Depois fui até Jana e disse, sim, eu perdoo você. Se eu me senti complacente? Não. Mas senti uma certa paz de Deus que me mostrava que fiz a coisa certa. Descobri que devo continuar escolhendo o perdão. Meses depois de eu perdoar Jana por ela ter me magoado, descobri que muitas pessoas sabiam sobre o nosso conflito. Eu achei que aquele problema fosse particular. Aí estava uma nova faca ferindo meu coração. Novamente fiquei diante de Deus e disse, Senhor, escolhi perdoar Jana pelo que eu sabia. Agora vejo outros danos, frutos das ações dela. Escolho perdoá-la por isso também. Muitas vezes os ruídos de um conflito interpessoal ecoam por semanas, meses e até mesmo anos. É difícil demais perdoar uma vez. Mas como continuar perdoando quando a mágoa continua existindo? Ainda assim, é isso que Jesus pede para mim e para você. Na verdade, Ele pede muito mais. Além do perdão, tomei a decisão de perdoar Jana e continuar perdoando-a. Com certeza, Deus sabia que tomar essa decisão era sacrificante para mim. Eu acreditava que estava fora de perigo. Talvez isso tenha sido um tanto presunçoso da minha parte, só porque eu tinha feito a escolha certa. Eu estava pronta para me dar um tapinha nas costas e dizer, bom trabalho, linda, missão cumprida. Mas Deus queria que eu desse um passo além. Ele falou ao meu coração, linda, vá além do perdão. Eu queria dizer, Deus, eu já fiz o suficiente. Mas depois eu li em Romanos, o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Romanos 12, 9 a 10, 14 e 18. Esses versículos não disseram que eu tinha que me sentir amável, mas que eu estava decidida a amar, decidida a honrar. Abençoar é uma escolha de minha vontade. Eu entendi esses versos assim. Linda, não apenas diga que você ama Jana, mas deixe suas ações mostrarem que você a ama. Dedique-se a ela com um amor de irmã. Honre Jana. Abençoe-a, não a queira mal. Manifeste a mesma boa vontade por ela. Se possível, no que depender de você, fique em paz com ela. Como eu poderia ter amor, dar honra e bênção quando eu ainda não sentia tudo isso? 2 ideias me ocorreram conforme eu orava. Orar por Jana
para que Deus a abençoe e buscar fazer atos de amor, atos de bondade. Conforme eu orava por Jana e perguntava: como posso abençoá-la? Deus me mostrou algumas maneiras de estender a mão em amor. Quando ela estava desencorajada em relação ao seu ministério, escrevi uma carta de encorajamento. Quando a mãe dela a visitou, convidei as duas para almoçar. Se eu me sentia amando? Não. Se eu me sentia abençoando? Não. Mas Deus continuou me estimulando para ir além do perdão, para fazer escolhas em meu coração, escolhas da minha vontade. Minhas escolhas não tinham absolutamente nada a ver com os meus sentimentos. Ir além do perdão, algumas vezes, é mais difícil do que o ato inicial de perdoar. Nós pensamos: eu perdoarei porque Deus me disse que tenho que fazer isso, mas ficarei longe da pessoa de agora em diante. Eu adoro a imagem de Jesus mostrando amor, estendendo a mão para Pedro depois de este tê-lo negado, não uma, mas 3 vezes. Quando as mulheres viram a tumba vazia, o anjo disse a elas: ele ressuscitou, vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para Galileia, lá vocês o verão, como ele lhes disse. Marcos 16, 6 e 7. Por que o anjo disse e a Pedro? Pedro era um dos discípulos, ele estava incluído. Será possível que Jesus sabia o quão distraído Pedro era? Depois de jurar que nunca esteve com Cristo, Pedro precisava da garantia de que ainda era um dos amigos de Jesus. E a Pedro era um ato de amor. Deus é o poderoso Senhor dos relacionamentos? Sim. Ele permitiu que a dor passasse em minha vida através da Jana. Ele permitiu que Julie, Sandy, Michelle e Sarah sentissem dor. E ele permitiu que você sentisse dor. As relações interdependentes na família e no corpo de Cristo são algumas das maiores ferramentas que ele usa para nos fazer crescer. Deus usou a traição de uma amiga para me ensinar a crescer e ser ainda mais como ele. Durante esse período escrevi: eu vivi muitas libertações no espírito confiando que Deus me permitiria atravessar qualquer humilhação e aceitando isso dele. Há muita liberdade na aceitação. A palavra de Deus tem sido meu deleite diário. Nenhum dia se passou sem que eu fosse encorajada, desafiada, confortada ou censurada por isso. Tenho me humilhado diante de Deus. Eu achava que estava fazendo bem em guardar minha boca. Tenho tanto para aprender. Passaria por este caminho novamente, para aprender o que aprendi. Escolhas de relacionamentos. Quais são as escolhas que você pode fazer em seus relacionamentos? Essas são as minhas. O que eu escolhi ser? Fiel a Deus. O que eu escolhi fazer? Perdoar e ir além do perdão. O que eu escolhi dizer? Palavras de bênção e amor. Não podemos controlar os outros: marido, filhos, amigos, colegas de quarto, colegas de trabalho, parentes. Não podemos fazer escolhas pelos outros, apenas por nós mesmos. Podemos confiar em Deus e controlar a nós mesmos. Nós podemos fazer a nossa parte para perseverar a paz nos relacionamentos, e isso traz satisfação. Catherine, uma amiga querida, recebeu uma carta de sua filha que estava distante. A carta tinha notícias da família, mas nas entrelinhas a mensagem dizia em alta voz: por favor, me aceite, por favor, me ame, por favor, me perdoe. Catherine foi tão magoada pela filha que leu a carta com dificuldade. Ela amava Cristo, mas ainda assim, a amargura a incapacitou de ter um relacionamento com sua filha. Ela não sabia o que dizer ou como dizer. Então, não disse nada. 2 anos se passaram. Finalmente, Catherine pediu a uma amiga de confiança para ajudá-la a responder à carta da filha. Endereçada, selada e abençoada, a carta foi enviada.
A carta chegou um dia depois da morte de Catherine. Pela graça de Deus, ela foi capaz de expressar seu perdão e seu amor pela filha. Mas nem todos têm essa oportunidade. A vida é passageira. Deus usou a experiência dela para me encorajar a não apenas esperar, mas a perdoar agora mesmo. Minha cara, não deixe que nada, orgulho, raiva ou não saber o que dizer e o que responder, fique no caminho da oferta do perdão a outros. Eva. Eu andava para trás e para frente enquanto esperava. Eva, desabrigada, estava vindo para minha casa. Nossa casa estava longe de ser um palácio, mas comparada às casas da Polônia, era uma mansão. Muitas vezes eu quis uma casa maior, mas hoje me sinto culpada por Deus ter me dado tanto. Finalmente, Eva e a pequena Monica chegaram. Elas ficariam conosco por 2 dias e viajariam para Innsbruck para visitar a família que Eva havia deixado quando estava na faculdade. Conforme eu mostrava a casa a elas, Eva sorria e dizia: "Que bonito, linda! Tudo aqui é agradável." Não havia ganância ou inveja em seu rosto. Meu estômago deu um nó quando eu mentalmente vi o dilema de sua casa. Por não haver apartamentos para jovens casais na Polônia comunista, Eva e seu marido, Mirek, e a pequena Monica viveram como ciganos durante 3 anos, desde que os conheci. Primeiro eles viveram com os pais de Mirek, depois com os de Eva, sempre mudando de um apartamento para outro. Agora, Eva estava grávida do 2º filho, e a família ainda não tinha uma casa. Se nossa situação fosse a inversa, tenho certeza de que meu rosto estaria desfigurado de tanta inveja. Depois do jantar, Eva disse que iria subir para lavar as fraldas de Monica. "Eva", eu disse, "você não precisa lavar as fraldas da sua filha na mão. Eu tenho máquina de lavar e secadora. Use-as." Eva respondeu que já estava acostumada a lavar na mão e que aquilo não era um problema. Depois que Monica dormiu, nós 2 nos sentamos e conversamos. Fiz a ela uma pergunta que ficou rondando minha cabeça o dia inteiro. Quando você vê todas as comodidades modernas daqui para as mães de crianças pequenas, máquinas de lavar, fraldas descartáveis, comidinha em potinhos, como você se sente? A vida na Polônia é tão mais difícil? Sua resposta cravou meu coração. "Linda, quando eu vivia aqui, eu observava as mulheres ocidentais. Elas tinham tantas coisas que nem precisavam de Deus."